Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Franklin e hoje nós vamos estar iniciando a nova playlist de um novo subtema da física. Acabamos de fazer uma ótima playlist sobre energia e agora vamos falar sobre quantidade de movimento, também chamado de momento linear, né? Essa aula é uma aula de introdução a esse conceito, então se você não é inscrito ainda, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal que a gente vai ter vários vídeos sobre isso daqui para frente, ok? Então vamos começar aqui com o conceito de momento linear ou quantidade de movimento, né? Então, basicamente, a gente vai pensar em um corpo qualquer que tem uma massa m, né? E ele vai ter também uma velocidade v. A questão é, você sabe muito bem que um corpo de massa m que tem velocidade v, você pode atribuir para ele uma grandeza que vai representar esse movimento. Você aprendeu muito bem que essa grandeza é a energia. Aí você pode pensar que ele tem uma energia cinética, a gente acabou de estudar sobre isso, que vai ser igual mv quadrado dividido por 2. Ótimo, isso aí tudo bem. Agora, existe uma outra grandeza, uma grandeza agora vetorial, que também vai ser útil, né? Muito útil, que eu não vou dar spoiler de por que ela é útil e por que ela existe além da energia, para descrever um corpo que tem massa e que está se movendo. Essa grandeza é a quantidade de movimento, que é representada pela letra Q, pode ser maiúscula, pode ser minúscula, eu vou usar aqui Q maiúscula, com o vetorzinho aqui, porque agora estamos falando de um vetor, e ele é simplesmente igual ao produto da massa pela velocidade desse corpo. Simples assim. Então você pode ver que é uma coisa que não é lá tão difícil de entender, né? Então vamos pensar aqui. Suponha que esse corpo tenha massa, eu não sei, 5 quilos e ele esteja com a velocidade de 30 metros por segundo. Aí você vai pegar e vai dizer que a quantidade de movimento dele, ou o seu momento linear, é igual a 5 vezes 30, que é igual a 150 o quê? Aí você vai perguntar, professor, qual a unidade que eu vou usar para momento linear? Nessa hora aqui, talvez você fique decepcionado, porque na verdade ninguém nunca se preocupou. Acho que quando chegou nessa hora aqui na física, o pessoal estava muito assim, né, muito estressado, e daí para frente o pessoal não se importa muito com unidade, e você só vai ter que colocar aqui, qual a unidade da massa? É massa vezes velocidade. Então você multiplica a massa, que é quilo, pela velocidade, que é metro por segundo. Então a unidade é essa aqui, quilograma metro por segundo. E é basicamente isso que é a quantidade de movimento. Agora deixa eu só colocar aqui, também chamado de momento linear, ok? Também é chamado de momento linear, então você pode ver, eu vou dar preferência aqui, porque no ensino médio do Brasil, o termo quantidade de movimento é muito mais usado. E eu vou até fazer um argumento no final do vídeo de que esse é muito mais intuitivo, esse nome, quantidade de movimento, do que o termo momento linear. Só que, para critério de informação, também é chamado de momento linear, e vocês também podem ver, se você costuma estudar em livros de outros, que não é só os livros básicos do ensino médio, o momento, quantidade de movimento, é representada pela letra P, ok? Aí você pergunta, mas como assim P? Eu também não sei, mas existe, na verdade, quando você for para a física mais avançada, porque esse aí era a letra que se usa normalmente na Europa e que Newton usava e tá, e vai. Então, na verdade, P também é quantidade de movimento. Mas no nosso curso aqui, vamos usar Q e a gente vai ver que por que eu acho que é o melhor fazer agora. Mas para deixar claro, a quantidade de movimento de um corpo é o produto da sua massa pela sua velocidade. Lembra que a gente aprendeu logo no começo da energia que a questão toda ali de a energia ser um produto, uma coisa escalar, é porque era o produto escalar da força com um deslocamento. Nesse caso aqui, nós temos um vetor só, multiplicado por um número. No caso aqui, é um vetor v multiplicado por um número que é a massa. Então, no caso, o resultado continua sendo um vetor. Você deve imaginar assim, se nós temos um vetor velocidade aqui, qual vai ser o vetor quantidade de movimento? Porque ele é um vetor, né? Então, você vai ficar feliz de saber que o vetor quantidade de movimento é simplesmente um vetor que vai ter o módulo de m vezes v e vai ser na mesma direção da velocidade. Então aqui está o vetor quantidade de movimento desse corpo que a gente está analisando aí, ok? Então a introdução disso é disso que a gente vai falar daqui para frente e a gente vai ver por que é que esse conceito ajuda a gente a resolver vários problemas. Vamos continuar.
Muito bem, então agora vamos entender algumas coisas interessantes sobre a quantidade de movimento, que tem situações assim, ó. Por exemplo, temos o elefante branco e o elefante vermelho aqui, cada um tem a mesma massa, né? 4.000 quilos, porém, você deve imaginar o seguinte, se a velocidade for diferente, a quantidade de movimento que esse elefante tem também vai ser diferente. Então, por exemplo, se o elefante branco está se movendo devagarzinho, né? A 1 metro por segundo, e o elefante vermelho, deixa eu pegar a canetinha vermelha, está se movendo a, eu não sei, 10 metros por segundo, imagine que ele está bem rápido para um elefante, mas aqui pode tudo. Então a quantidade de movimento aqui do elefante branco vai ser de apenas né, 4.000 quilogramas metros por segundo, enquanto que, já que o outro está 10 vezes mais rápido, com a mesma massa, sua quantidade de movimento vai ser 10 vezes maior, 40.000 quilogramas metros por segundo. Até aí tudo bem, acho que isso vocês já tinham em mente, já tinha entendido. Agora veja a situação interessante, é a de cá. Na situação nós temos um elefante, que também pesa 4.000 quilos, e uma esfera, uma bola, vamos pensar que é uma bola de futebol, que tem 400 gramas, né? 0,4 quilogramas. O ponto é possível que tanto o elefante e a bola de futebol tenham a mesma quantidade de movimento? Sim, esse é o ponto, porque a quantidade de movimento depende de duas coisas, massa e velocidade. Então, se dois corpos têm massa diferente, você pode arranjar velocidade para cada um para que os dois fiquem com a mesma quantidade de movimento. Por exemplo, imagine de novo que esse elefante azul também esteja se movendo a 1 metro por segundo, que é uma velocidade que eu acho que é aceitável para um elefante, né? Então, a quantidade de movimento vai ser, o módulo vai ser de 4.000 quilogramas metros por segundo, ok? Agora imagine que essa bola aqui, agora eu vou fazer, acho que eu vou exagerar legal aqui para essa bola, mas imagine que essa senhorinha, essa bola aí, ela que tem 0,4 quilogramas, por algum motivo, espera aí que essa cor não ficou ressaindo legal, vou usar branco aqui. Por algum motivo, a velocidade dela, não sei, ela tá, sei lá, o cara lá do satélite chutou a bola de volta para a Terra e ela, por algum motivo, não se desintegrou e ela chegou aqui com uma velocidade incrível de 10.000 metros por segundo. Nesse caso aqui, um corpo com a massa pequenininha como essa bola, mas se tiver uma velocidade extremamente grande, ele pode sim ter a mesma quantidade de movimento que o elefante. É só multiplicar aqui e vocês vão ver que é igual. Então observe que o fato da quantidade de movimento depender tanto da massa quanto da velocidade torna isso possível. Então é possível que dois corpos diferentes, que estejam com massas diferentes, possam, em determinada situação, ter a mesma quantidade de movimento. Isso vai depender da velocidade de cada um. Ok, gente? Agora, vamos para o último slide, em que eu vou argumentar um pouco sobre por que esse termo quantidade de movimento explica muito mais do que a gente está falando. Muito bem, gente. Então vamos lá. Nós temos aqui 3 simulaçõezinhas que vai falar um pouco sobre do que é que estamos falando quando fala quantidade de movimento. Que talvez alguém pense, professor, mas quantidade de movimento, por que não fala mais bonito, né? Porque falar momento linear, momentos, ao pezinho, eu acho que fica legal, fica elegante. Mas o termo quantidade de movimento, eu acho que realmente nos mostra o que é isso. Por exemplo, na primeira situação aqui, esses pontinhos aqui, você pode pensar que é tipo moscas num pote, tá? Então, você pode ver que essas moscas aqui, nessa primeira situação, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui que m é igual a 4, ok? E que a velocidade aqui, no caso, eu acho que eu coloquei para a velocidade ser mais ou menos igual a 3, ok? Então, nós temos aqui 4 pontinhos, 4 mosquinhas, e velocidade é uma velocidade baixa igual a 3. Você pode ver que tem movimento aí? Tem. Você poderia quantificar esse movimento? É basicamente isso. A grandeza de quantidade de movimento é isso, para quantificar o movimento. Se você pegar a massa e multiplicar pela velocidade, você vai ter a quantidade de movimento que tem nesse quadradinho aí. Aí você pensa, o que acontece então se essas mesmas moscas, essa quantidade pequena de mosca, começar a se mover muito mais rapidamente? Aí você vai ver que vai ter mais movimento nesse pote aí simbólico, né? Então observe, a mesma quantidade de mosca, apesar de achar que aqui tem menos mosca, tem 3, eu só estou vendo, no caso tem 4, mas você pode ver que por estarem mais rápidas, você pode visualmente perceber que tem mais movimento aí nesse quadradinho. Agora, se eu reduzir de novo a velocidade deles, deixa
Deixa eu colocar aqui até referência. No caso aqui, m igual a 3. E a velocidade aqui, se eu não me engano, eu coloquei para ser 20. Agora, vamos lá. Nesse último quadradinho, nós temos uma situação que eu reduzi a velocidade, então elas não estão com essa doideira que está tendo aqui no segundo quadradinho, mas observe, tem muito mais moscas, tem muito mais massa nesse sistema aí. Então, nesse caso aí, por mais que estejam devagar, a impressão que dá é que está movimentado. Se você for olhar no dia a dia, se você for olhar, por exemplo, imagine que isso aqui você está olhando do prédio para a rua. Se você vê 4 pessoas andando assim, nessa velocidade lá de cima, você vai dizer que a rua não está movimentada. Se você ver gente correndo assim, você vai dizer que tem alguma coisa acontecendo. Se você ver, deixa eu pegar o laser para você entender. Se vê 3 pessoas apenas, mas correndo loucamente, como esse quadradinho aí, você vai ver, não, está movimentada a rua, alguma coisa está acontecendo aí, estão jogando bola, alguma coisa está acontecendo. Eu não atravessaria a rua agora, esse é o ponto. Agora, se tiver todo mundo andando devagar, mas um monte de gente assim, também você percebe que está movimentada a rua. Você não vai conseguir atravessar tranquilamente. Então, essa é a ideia da quantidade de movimento, ou momento linear. Espero que vocês tenham entendido essa introdução. Daqui para frente a gente vai ver aplicações e por que essa grandeza nos ajuda bastante e vai entrar em situações que a energia nos deixa na mão. Vou te mostrar nos próximos vídeos. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga aqui no YouTube, obviamente, no Instagram, no Twitter, em todo que é lugar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.